Hoje a gente vai mergulhar num universo fascinante, o de Gaston Bachelard. Ele foi um filósofo que nos propôs algo incrível. Não apenas ler as palavras, mas sentir, de verdade, a alma de um texto. E tudo começa com uma pergunta que, olha, parece um enigma. Quem foi esse filósofo de 2 aulas? Como é que uma única pessoa consegue ser, ao mesmo tempo, um pensador super rigoroso da ciência e um explorador sensível do devaneio poético? Parece impossível, né? Pois bem, esse é o grande paradoxo de Bachelard. E aqui a gente consegue visualizar essa dualidade. Pensem só. De um lado, o pensador diurno. Esse era o Bachelard epistemólogo, totalmente focado na lógica, no progresso racional da ciência. Mas aí, do outro lado, surgiu o pensador noturno, um homem que explorava a alma, o devaneio poético, as imagens que nascem da própria matéria. Eram, de fato, duas vidas dentro de um só pensador. Mas, então, como é que ele fazia essa mágica? Como ele transitava entre esses dois mundos? A chave, segundo o próprio Bachelard, é o que ele chamava de um esquecimento metodológico. Para conseguir entrar no mundo da imaginação, a mente científica precisa, digamos, desligar um pouco, esquecer o que sabe e deixar de lado seus métodos rígidos. É nesse exato momento, nesse silenciar da razão, que a porta para o universo noturno se abre. Ok, agora vamos mergulhar no coração da poética dele. Por quê? Para Bachelard, existe imaginação e existe imaginação. Ele faz uma distinção que é fundamental e que realmente pode mudar o jeito como a gente enxerga a criatividade. Ele divide em duas formas de imaginação. A primeira é a imaginação formal, que ele chama de imaginação dos olhos. Sabe? Aquela que se encanta com a superfície, com as formas, com as cores. Ela é linda, mas ela flutua, não vai fundo. E aí vem a segunda, a imaginação material, a imaginação das mãos. Essa aqui é diferente. Ela quer tocar, quer sentir a substância das coisas, a densidade, a textura. Ela não se contenta em olhar, ela quer mergulhar na essência. É exatamente essa imaginação material que nos permite ir além da casca, da aparência. Como o próprio Bachelard dizia, ela mergulha na profundidade do ser. Não é um olhar distante, é um envolvimento total, sabe? Um engajamento completo com aquilo que se está imaginando. Certo. E como a gente acessa essa imaginação tão profunda? Bom, Bachelard nos dá a ferramenta, a reverie, que podemos traduzir como devaneio dirigido. E aqui tem um ponto muito importante. Não se deve confundir reverie com o sonho comum da noite, que em francês é songe. No sonho a gente é passivo, na reverie não. É um sonho desperto, um estado em que a consciência está ali, ativa, guiando o fluxo de imagens, quase como se estivesse conversando com elas. Então, com essas duas ferramentas poderosas na mão, a imaginação material e a reverie, Bachelard nos oferece um tipo de mapa, uma verdadeira bússola para a gente navegar pelas paisagens da alma. E essa bússola é a sua famosa poética dos 4 elementos. Mas calma, ele não está falando de física antiga. Ele reinventa os 4 elementos como grandes arquétipos da nossa imaginação. O fogo, por exemplo, é a imagem da transformação, da paixão. A água nos leva para a profundidade, para a fluidez. O ar é a leveza, a liberdade. E a terra representa essa dualidade fascinante entre a resistência, a luta, e o acolhimento, o repouso. Tudo isso é fascinante, mas como a gente traz isso para a nossa vida? Pois é, vamos ver agora como esses conceitos podem de fato transformar uma atividade que a gente faz todo dia, o simples ato de ler. Existe um método de leitura inspirado nessas ideias que se baseia em 3 passos bem simples. O primeiro, suspensão do juízo. O que isso quer dizer? É ler sem ficar triticando de cara, se abrir para o texto. O segundo, imersão total. É deixar a substância do que está escrito nos preencher. E o terceiro passo, lentidão e profundidade. Ler com calma, reler, até sentir que realmente se absorveu a ideia. E qual o objetivo disso tudo? É fazer exatamente aquela transição que o Bachelard tanto falava. Sair da leitura superficial, a leitura dos olhos, e chegar na leitura das mãos, uma leitura que toca, que sente a essência do texto. E é aqui que tudo se conecta, olhem só. Aquele primeiro passo, a suspensão do juízo, nada mais é que o esquecimento metodológico que o Bachelard propôs. A imersão total é a ativação da imaginação material. E o estado de concentração do leitor, aquele foco profundo, é a própria reverie, o devaneio dirigido. É o momento em que a nossa alma está de fato dialogando com a alma do autor. E com isso, a gente chega na grande conclusão bachelardiana, porque no fundo,
A filosofia dele não é só sobre um jeito de ler livros, é sobre uma forma de se relacionar com o mundo. A lição que fica é poderosa. Um texto, uma obra de arte, não é um objeto morto para a gente dissecar com um bisturi analítico. Não, é um interlocutor vivo. Ler, nesse sentido, é iniciar um diálogo, é conversar com a alma que está ali, pulsando naquelas páginas. E por que isso importa tanto, especialmente hoje? Bom, vivemos numa era de informação acelerada, de análise superficial. A abordagem de Bachelard é como um antídoto para isso. Ela nos devolve a profundidade, a intimidade com que a gente lê e aprende. Ela nos devolve o significado. No fim das contas, o que Bachelard nos entrega é um presente valioso. Ao nos ensinar a sonhar com a matéria, a sonhar com os textos, a sonhar com o mundo, ele nos restitui o que talvez seja a mais fundamental e necessária das nossas liberdades: o direito de sonhar. Toda essa análise que fizemos foi baseada no ensaio Bachelard, A Arte de Ler com a Alma, de autoria de Daniel Alvão de Carvalho Jr.